Olá, sejam muito bem-vindos ao IR Talks, o nosso bate-papo mensal com os principais profissionais de relações com investidores do Brasil. Lembrando que você pode acompanhar todos os episódios no canal do YouTube da MZ e agora também na TV fechada, na programação da BMC News, todas as terças-feiras, nos canais da Sky, Claro e Vivo. Para quem não me conhece, eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e eu tenho o prazer de ter ao meu lado ninguém menos que Renata Oliva Bateferro, presidente do Conselho do IBRE, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Renata, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Primeiramente, obrigada pelo convite, Cássio. É um enorme prazer estar com vocês aqui, podendo contribuir um pouco com essa trajetória dos profissionais de relações com investidores. Então, obrigada ao Cássio, MZ, toda a casa, por me receber aqui tão bem. Renata, eu que agradeço e eu já quero começar perguntando: quem é a Renata na vida pessoal? Renata, casada, não precisa falar a idade, né? Não, tá tudo bem. Mãe de dois adolescentes, tenho 2 meninos, um de 15, um de 13 anos, dona de casa nas horas vagas e executiva, trabalhando há 25 anos, acredito eu, somente em relações com investidores, já estou há 20 anos. Então, é uma trajetória que realmente a gente tem que se desenvolver e equilibrar todas as frentes, né? Como mãe, como profissional, como esposa, como executiva, e a gente sabe as demandas que a gente tem nesse dia a dia. Renata, 2 filhos, acho que essa idade é adolescente, né? Eu tenho gêmeos de 4 ainda, estão bem longe ainda dessa idade. Como que foi esse início da trajetória com seu crescimento, com o RI, 2 crianças? Compartilhe um pouquinho com a gente. Muito interessante essa pergunta, Cássio, porque as mães, principalmente as mulheres, né, elas ficam muito na dúvida de como conseguem continuar a trajetória profissional, uma vez casando, uma vez tendo filhos. E aí, muitas mulheres, às vezes, elas interrompem a carreira justamente para me casei e agora não sei como que eu faço para ser mãe. Eu te digo, eu nunca parei de trabalhar. Então, eu me lembro que eu trabalhava no Unibanco na época, aí assumi uma função muito maior, montei a área, né, de relações com investidores da Comgás na época. Quando você saiu do Unibanco, foi lá para a Comgás? Eu fui para a Comgás, fiquei 7 anos na Comgás, tive meus 2 filhos na Comgás, enquanto eu trabalhava na Comgás. E aí é a questão de você delegar e saber equilibrar. Então, durante a minha licença maternidade, é aquela questão, não dá para você se ausentar 100%. Então, uma criança chorando, uma hora da amamentação, e aí meus funcionários ali falando, olha, dá uma olhada nesse release, está tudo bem. Então, assim, eu nunca parei de trabalhar. Meus 2 filhos foram tidos enquanto eu trabalhava na Comgás, e aí é uma questão de você continuar a tua trajetória, porque assim, o mercado às vezes é um pouco cruel com a gente, no sentido de interromper e depois você conseguir retomar lá atrás. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? E aí precisa muito do apoio também do marido na ocasião, para te suportar, toda a ajuda que a gente tem dentro de casa realmente para conseguir equilibrar essa trajetória do profissional e do executivo, da mãe, de todas essas frentes. Então, hoje, meus filhos estão com 15 anos, 13 anos, assim, é muito interessante sentir o quanto que eles, inclusive, admiram, né, a trajetória de uma mãe que foi trabalhando, passei por diversas empresas, e cada uma delas com seus desafios, com demandas maiores ou menores, com uma carga de trabalho muito grande. Eu lembro que uma das empresas que eu fiz o IPO, que foi a Smiles na época, eu tinha um filho de 1 ano. Então, são equilíbrios nessa vida, em termos de administrar a agenda com o nosso lado profissional. Não, Renata, e nosso lado pessoal. Conta pra gente como que foi fazer o IPO da Smiles com um filho de 1 ano, Renata. É uma loucura. É uma loucura. Na época, a empresa foi muito... me abraçou de uma maneira muito importante, porque o meu filho mais novo ficou doente, e ficou muito doente. E eu me lembro na época que assim, a empresa foi nota 1000 comigo, no sentido, vamos conseguir, vamos equilibrar. E aí a questão é a seguinte, eu tenho 2 bebês dentro de casa, né? Um de 1 ano, um de 3 anos, um IPO na frente, roadshow. E era um roadshow numa época que ainda não tinha tido a pandemia. O mercado mudou muito após a pandemia. Totalmente presencial naquela época, Totalmente presencial. Né?
E aí são os nossos equilíbrios, né? Como que você faz lendo um prospecto de emissão às madrugadas, um bebê dentro de casa, e assim, não me arrependo. Eu acho que foi muito importante essa minha trajetória. Eu acho que meus filhos hoje em dia olham para trás e enxergam a mãe profissional que tem dentro de casa. Eu acho que meu marido também deve me admirar por essa trajetória que a gente constrói. E é uma questão de estudar, né? Estudar nas horas vagas que a gente consegue, entre uma mamadeira ou outra na época, olhar como que é a indústria que a gente está inserido, para que a gente realmente consiga posicionar a empresa da melhor forma para o mercado, para os investidores. É um equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Eu acho que essa é a grande dinâmica e principalmente talvez o fato que mais faça com que as mulheres hoje em dia elas tenham dúvidas, né, de como conseguir conciliar esse lado profissional e esse lado pessoal. Renata, esse ponto que você mencionou, eu acho que é super válido hoje em dia, porque eu acho que todo profissional que tem um porquê, os comos, ele vai dando um jeito. As pedras no caminho ele vai desviando, os espinhos que tem, ele vai procurando outras formas de fazer aquilo acontecer, né? Porque ele tem um grande porquê estabelecido. E tem muito profissional hoje que não tem um porquê claro e qualquer coisa que acontece para por qualquer motivo, né? E você, na sua longa trajetória, você tinha, acho que, um porquê muito claro. Você sempre soube que você queria trabalhar na área de RI? Como que foi isso para você? Foi uma questão natural, assim, eu me formei em administração de empresas, depois fiz MBA em finanças. Como estagiária, eu era broker, trabalhava em bolsa de valores, uma das poucas mulheres na época que trabalhava na mesa realmente. E aí foi uma sequência de fatos, né? Fui trabalhar no Citibank, depois fui trabalhar no Unibanco. Na área do Unibanco, passei pela área de crédito, depois passei pela área de planejamento estratégico. E uma vez que eu já fazia o material de planejamento estratégico, falando muito com a área de relações com investidores, surgiu essa oportunidade. Então, acho que eles viram os soft skills, que é uma das coisas que a gente mais fala hoje em dia, e falaram, Renata, vamos ver, de repente, teu ingresso numa área de relações com investidores, o que você acha? Entrei, então, na área de RI do Unibanco, do até então Unibanco, e foi maravilhoso, assim, tanto que faz 20 anos que eu estou na área de relações com investidores, foi uma grande escola para mim. Então, foi muito interessante e foi aí que eu comecei realmente a me apaixonar pela profissão. É uma área muito comunicativa, que você tem que ter todo o skill de noções da área financeira, na área realmente contábil, financeira, e essa parte de comunicação também envolve a área de relações com investidores. E por conta disso, cada vez mais fui me envolvendo dentro da área de relações com investidores, aí me envolvi também com o IBRE, que me convidou na época realmente para fazer parte de algumas comissões, das comissões passei para a diretoria, e aí foi sucessivamente, fui crescendo também junto ao Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, fazendo com que eles me ajudassem, me apoiassem na trajetória do meu caminho profissional. Renata, você comentou alguns elementos que eu quero puxar aqui alguns parênteses. Quando você entrou e foi convidada para constituir a área de RI lá do Unibanco, você sabia o que era RI? Na verdade, eu constituí na Comgás, tá? Porque quando eu entrei no Unibanco, era uma área assim, que é muito difícil hoje em dia você ter uma área com 10 pessoas, né, formadas. Hoje, cada vez mais as áreas estão mais enxutas. Então, no Unibanco eram mais ou menos umas 10 pessoas ali, cada um fazendo uma parte do job. E aí sim, quando eu entro na Comgás, de fato, eu era analista no Unibanco, entro para assumir realmente uma posição, né, para montar uma área de relações com investidores na Comgás. Uhum. E aí me baseei muito naquilo que eu aprendi no meu passado. Acho que o Unibanco foi uma grande escola para mim. Sou muito grata por ter passado por várias fases ali dentro, vários jobs que tinha rotatividade dentro da área de relações com investidores para realmente me sentir preparada para uma grande empresa na época, né, a maior distribuidora de gás natural do país, para colocar realmente em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. E aí, quando você tem uma empresa que ainda está numa trajetória de implementar muitas questões, eu acho que é um dos trabalhos, de repente, mais gratificantes, porque você começa a sentir realmente o quanto que a empresa vai mudando de patamar, o quanto que ela vai se posicionando perante o mercado de relações com investidores e os feedbacks que você também tem do mercado em termos de disclosure, em termos da competição, te olhando, te enxergando de uma maneira diferente. Então, isso é muito gratificante, porque você sente realmente o quanto o seu trabalho tem feito a diferença dentro daquela empresa. E é um aprendizado mútuo entre seu como profissional e da companhia que vai crescendo, os dois crescendo juntos, né? São pontos Exatamente. fundamentais do profissional. E quando a gente olha esses seus 20 anos e a gente olha um pouquinho o mercado de RI, como que você vê
a evolução do que era quando você entrou para o que a gente tem hoje? Muita coisa mudou. E aí, quando a gente fala assim, questão de plataformas, o digital, tecnologia, eu sou da época do fax. Então, a gente recebia um ofício da CVM na época, olhava aquilo, redigia, mandava o fax de volta. Hoje está tudo muito dinâmico. E aí, a reboque disso, com a pandemia, também a gente tem o advento das redes sociais, que fizeram com que a gente estimule ainda mais a comunicação, cada vez mais rápida, cada vez mais ampla, e o mercado não perdoa. A partir do momento que você tem alguma informação, ela tem que ser disseminada para todo o mercado de uma maneira igual. É claro que para cada público que a gente está falando, a gente vai falar com uma linguagem diferente, mas assim, muita coisa mudou até então. Inteligência artificial, por exemplo, é um dos fatores que hoje em dia, se o profissional de relações com investidores não se sentir preparado, ele vai acabar sendo engolido lá na frente, porque não é que a inteligência artificial vai substituir o profissional, mas se você não aprender a manipular, a olhar, a enxergar de que forma que ela consegue te alavancar em termos de eficiência e trabalhos que, de repente, você consegue ganhar no sentido de analisar os dados e aí sim conduzir a informação da melhor forma possível, o profissional, eu acredito, tá? Minha opinião pessoal, que ele vai ficar cada vez mais para trás. Então, quando você me pergunta o que mudou de lá para cá, além da regulamentação, claro, que sempre muda e continua mudando, e aí cabe ao profissional de RI sempre estar atento e atualizado sobre o que está acontecendo, é a questão da tecnologia, do digital, da informação cada vez mais rápida, mais ágil, mais ampla. Então, isso mudou muito ao longo desses 20 anos. Vamos pegar 2 ganchos, eu acho que legais, que você mencionou agora. Tanto a questão dos canais digitais, eu queria entender como que você gosta de utilizar isso, normalmente com o seu público ali, que você conversa, seus stakeholders, de uma maneira geral. E o segundo, tem alguma aplicação que você gosta de fazer ali com o chat GPT, com alguma questão de inteligência artificial para compartilhar com o pessoal que está assistindo? Vamos começar pelo lado mais difícil, tá? Inteligência artificial. Hoje ainda é tudo muito novo e tem uma questão que é o sigilo de informação. Então, claro que a gente não pode pegar o dado da companhia e implementar no chat GPT, por exemplo, porque você está tratando com dados confidenciais e sigilosos. Então, tem toda a questão de governança por trás das empresas que elas sim podem desenvolver de repente dentro de casa para que consiga otimizar o trabalho das pessoas que estão por trás do computador. Eu acho que a inteligência artificial vai muito nessa linha, tá? Otimizar aquilo que hoje em dia é braçal e que de repente nos demanda um longo tempo em termos de planilhar, montar, para que ela nos traga algo um pouco mais redondo para caber ao profissional de RI, aí sim, orientar da maneira como que essa informação tem que ser exposta ao mercado. Tá? Então, só para deixar claro que essa questão de governança ela acaba sendo fundamental. Eu não posso simplesmente jogar os dados da empresa e falar, faça uma análise para mim. Mas cabe ao profissional de RI saber como que você utiliza dessa ferramenta para, assim, tornar o seu trabalho mais eficiente. Legal. E aí, só completando um pouco, a forma que eu também gosto de utilizar muito a questão aqui de inteligência artificial é pegar uma planilha sem nome, sem muitos rótulos ali, e brincar ali com o Sem chat, né? dúvida. Sobe ali, o que que você acha disso daqui? A gente faz muito isso aqui na MZ com os dados de marketing, né? Então, com audiência, engajamento, o que que tá acontecendo. E o chat tem dados de resposta, mas obviamente precisa de um humano ali para analisar, faz sentido aquilo? O Exato. porquê aconteceu aquilo? Ter uma sensibilidade humana que analisa os dados, mas realmente facilita muito. É um assistente ali que vai te ajudar a fazer o básico Exato. Aí você pode pegar aquele teu assistente que está te ajudando a fazer o básico e e desenvolver elevar. ele como profissional. Ótimo, E ótimo. aí você vai ampliando a tua área no sentido de conhecimento e desenvolvimento desses Perfeito, profissionais. perfeito. Eu acho que esse é o caminho, né? De tirar o braçal para colocar inteligência empregada no próprio profissional que está Excelente. executando a atividade. Eu só acho que tem um problema na nossa geração hoje, que às vezes o colaborador que está ali, às vezes na base, ele não quer continuar aprendendo, saber mais, se desenvolver. Saiu até um dado de uma pesquisa que as gerações sempre são mais inteligentes do que as atuais. E parece que atualmente a geração que está vindo é menos inteligente que a atual. O que que você acha disso? Como Então, que você vê que você passou por várias equipes, eu, né? eu acho que é o seguinte, hoje em dia a gente tem poucos profissionais ainda eu acho que o mercado de RI, ele é muito amplo, mas acho que de repente houve uma juniorização
dos profissionais. A questão assim, de pessoas mais sêniores, elas foram ficando mais escassas, essas pessoas hoje em dia estão sentadas em conselhos de administração, e a nova geração que vem, eventualmente não tem todo o conhecimento que uma geração lá atrás precisou passar, em termos de análise, de conhecimento realmente profundo do que tem que ser feito. E para isso que eu falo assim, o estudar é contínuo. O profissional que para de estudar, que para de olhar realmente o que tem à frente em termos de conhecimento, tecnologia, regulamentação, como que ele pode contribuir, né, para a empresa, ele vai ficar para trás. E aí, hoje em dia, eu sinto muito isso, sabe? Eu acho que as pessoas faltam um pouco mais desses soft skills que pelo menos da minha geração, né, lá atrás, que vinha trabalhando muito no sentido de que maneira que você consegue realmente aprimorar a tua atuação, estudando, fazendo cursos, realmente parando, lendo, a leitura acaba sendo fundamental. Talvez essa questão de muita tecnologia hoje em dia, as coisas mais mastigadas, tenham feito com que o conhecimento fique mais raso. Então, mas eu acho que é uma hora de parar, enxergar, colocar a bola no chão e falar o seguinte, como que eu continuo me desenvolvendo? Quem que pode me ajudar? Qual plataforma que pode me ajudar? De que maneira que eu sigo? E aí, fazendo até um gancho com a tua primeira pergunta, né? Essa questão das redes sociais. Esse é um ponto super interessante, Cássio, porque assim, a partir do momento que você tem toda essa parte de conhecimento e essa nova geração, ela tem habilidades muito interessantes para realmente lidar com diversas plataformas, né? Desde um LinkedIn até um Twitter, antigo Twitter, a questão de Facebook, Instagram, todas as demais, TikTok, né? A gente tem tanta ferramenta hoje em dia, e essa nova geração é muito familiarizada com isso também. A forma de disseminar esta informação para a empresa acaba sendo muito importante, porque você pode pegar diversos públicos com perfis diferentes, a informação tem que ser a mesma, mas a linguagem que você utiliza para cada uma delas, essa sim você precisa calibrar e ajustar. Então, de repente, eu enxergo isso também como uma oportunidade, né? Dessa nova geração que vem, destes profissionais, para que cada vez mais estejam aptos, utilizando as diversas plataformas que a gente tem digitais hoje em dia ao seu favor. E no final, tentando completar ali a sua resposta e entender a complexidade que temos hoje, são muitos canais e cada profissional tem que adaptar ali, fazer um grande empilhamento para saber onde que vai divulgar. Quem que é a minha base hoje? Né? Aonde que minha base está? Ela está mais no jornal? Ela é uma base mais antiga que está no jornal? É uma base que está assistindo televisão? É uma base que está no Instagram, no LinkedIn? Então, acho que cada profissional precisa se adaptar. E como que você, na sua grande experiência, você usa a sua o seu LinkedIn hoje, por exemplo, para se comunicar? Como que você faz isso? Eu gosto muito de publicar as divulgações de resultados no LinkedIn. Faço um breve parágrafo do que aconteceu e já convido para a conferência de resultados. Legal. Porque eu acho que isso amplia também a visibilidade da companhia para o mercado. E outras empresas podem enxergar a maneira também como a companhia ela vem se posicionando para o mercado. É interessante porque, às vezes, você não tem todo o teu mailing list na empresa que você atua. E a partir do momento que você publica, né, eu, Renata SA, eu, Isso. Renata LinkedIn, diversos investidores que às vezes não estão na base da companhia que você atua, eles passam a enxergar e pode abrir, inclusive, uma oportunidade de um investimento futuro. Ótimo. Então, isso é muito interessante, né? Porque enquanto nós, Renata SA, Cássio SA, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais ampla para quem já faz parte, né, da nossa rede de relacionamento. E é uma construção de networking, né? Então, mesmo estando numa empresa ou em outra, são investidores, analistas sell-sides, buy-sides, que vão te conhecer e você vai ter um repertório ali com eles, né? Sim. E aí o que eu falo assim, eu falo para os meus filhos, inclusive, né? Nosso CPF é único. Então, independente da empresa que você esteja atuando, com quem você está falando, o mercado ele é muito pequeno e o mercado te conhece. Então, assim, preze pelo seu trabalho, preze pela qualidade, preze pelas informações que você passa realmente, porque se hoje eu deixo de ganhar a confiança de alguém por uma declaração que de repente foi equivocada, você acaba se descredenciando.
Então, a gente tem um único CPF, uma única verdade, uma única forma de se posicionar, e essa clareza e essa transparência, aquilo que a gente passa para os investidores, independente, né, da cadeira que a gente sente, é uma vez na vida. Então, isso é muito importante. E aí, quando você fala, trabalhando no teu LinkedIn, por exemplo, eu acho que é justamente isso, né? Eu tento manter algo muito similar, independente da empresa que eu estou atuando. É a clareza, é a transparência, é a qualidade do material que você apresenta para o mercado, realmente procurando trazer toda a informação que o mercado realmente exige, que os investidores exigem, e muito em linha também com a regulamentação. Então, tem empresas que hoje em dia são novo mercado, tem empresas que são nível 2, tem empresas que tem uma dupla listagem, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Cada empresa tem suas características, cada empresa tem suas dificuldades, suas qualidades, seus desafios, e cada empresa é única também. Cabe ao profissional saber realmente como navegar entre diversos posicionamentos, né? E o que eu acho muito engraçado, a gente faz muito estudo aqui na MZ, você sabe, você acompanha diversos deles. Eu vejo que tem muitos profissionais até hoje que não têm um LinkedIn bem posicionado na marca pessoal dele. Não tem ali elementos básicos. E aqui você mencionou rapidamente como que você faz o post, e na hora que a gente faz o estudo é exatamente assim o qual você precisa fazer. Um texto breve, curto, porque na rede social ninguém tem tempo de ficar lendo textão de 20 páginas, de 20 linhas, breve e curto, e você fez um CTA, que é um call to action, chama para o call de resultado, porque você quer que a pessoa, o investidor, o analista, se aprofunde ali no call de resultado. Perfeito. Mas tem gente que não faz nem o básico de estar na rede. Como que você acha que essa nova entrada de investidores na Bolsa e esse novo perfil de investidores, saiu dados da B3 que 50% dos novos investidores já são a nova geração, né? Não em volume financeiro, mas em termos de CPFs. Como que você vê esses profissionais que não estão se adaptando às redes sociais ainda com essa nova entrada de investidores? Eu acho que eles acabam ficando para trás. E aí depende muito, por exemplo, se eu, como profissional, eu exponho como que eu tenho atuado no mercado, como que a empresa tem se posicionado, eu atraio o olhar desses novos investidores que estão entrando na Bolsa de Valores. O profissional que realmente quer se fazer ser escutado e quer posicionar a empresa de uma maneira mais ampla, ele tem que estar muito antenado para o que está acontecendo no mercado. Então, essa questão do ingresso, né, de novos entrantes na Bolsa é uma super oportunidade para que realmente o profissional ele enxergue de que maneira eu consigo sair da minha zona de conforto para fazer com que eu atraia a atenção do mercado para que passe a me enxergar. Então, de repente, podcasts são interessantes. Um Investor Day de uma maneira mais dinâmica, algum post chamando a atenção, atraindo para determinados eventos. Eu acho que isso acaba sendo fundamental para essa nova geração que vem, e principalmente para os que estão entrando aqui na Bolsa de Valores, que a gente sabe que tem crescido muito, né? Isso que você falou é que eu falo para todos os nossos clientes, que é uma construção de uma grande metanarrativa. O evento, o podcast, outros elementos você vai empilhando para entregar conteúdo para sua base, para entregar conteúdo para os possíveis investidores, para os atuais investidores. E aí, desculpa te interromper, conteúdo é tudo, porque não adianta você ter uma análise rasa também. Não. Então, tem que ser aquilo que o mercado realmente quer escutar. Óbvio que a gente tem um limite da informação, a gente tem um limite do disclosure, mas eu realmente tenho que ter qualidade na minha análise, tem que fazer algo que tem que conter questões que façam sentido realmente para o mercado, que façam com que o mercado me enxergue e sinta: por que eu vou investir nessa empresa em detrimento a outra empresa? Qual que é o posicionamento dessa empresa comparado a alguns de seus peers? E aí cabe ao profissional realmente entender quais são os anseios do mercado, quais são as dores do mercado, né? O que o mercado tem como receio, por exemplo, para não investir naquela empresa, e quais são as oportunidades. Isso tudo envolve o conteúdo e a comunicação, que é o início da nossa conversa. Como que você gosta, normalmente, de envelopar o que você está entregando para os seus stakeholders de maneira geral? Cássio, primeiro tem que ter qualidade da informação. Tem que ter uma análise que realmente faça sentido. Segundo, o visual, ele acaba sendo fundamental.
É impossível você escrever um texto maravilhoso se visualmente ele não fica interessante e não permite uma leitura que realmente faça sentido, seja gostosa a leitura, que flua. Então, comunicação, independente do material, se vai ser um release de resultados, se vai ser uma apresentação institucional, tem que fazer sentido tudo aquilo que você está colocando no papel. E aí, o segundo ponto é, como que eu coloco isso para frente? Como que eu chamo a atenção do mercado para que ele realmente escute tudo aquilo que eu quero falar naquela apresentação? Então, a comunicação tem diversas frentes, né? Seja o digital, seja o físico, seja uma reunião, seja um Investor Day, seja um podcast, por exemplo, ou um call de resultados, tudo isso precisa ser envelopado da melhor forma possível para que faça sentido e com uma análise de qualidade que realmente traga conhecimento e desperte o interesse do mercado. Legal. E falando em interesse, como você já liderou diversas equipes de RI, como que é para você desenvolver esses profissionais de RI para te entregar a profundidade que você quer? Acho que, pelo primeiro aspecto, quando você entra numa empresa, pare, analise, observe, veja quais são as qualidades, quais são as necessidades de desenvolvimento de cada um desses profissionais e saiba se eles estão ali, eles têm algum conhecimento a mais do que você tem. Independente do que tem que ser desenvolvido ou não. Então, aprenda com eles também. Eu acho que é uma troca, né? Eu acho que é dupla essa troca. Aprender com quem está ali para realmente, dentro de uma equipe que você já assume, ou desenvolver e aí sim montar sua equipe. Eu já passei por algumas empresas que eu tive que montar equipes, seja numa pandemia, a época da pandemia foi muito interessante, porque eu entrei numa outra empresa para fazer o IPO da Track and Field na época, e aí veio a pandemia, e nisso eu desenvolvendo uma pessoa que sentou comigo uma semana, veio a pandemia, falou tudo fechado, a gente não sabe se vai fazer o IPO. Depois a gente retoma novamente. Então, desenvolver uma pessoa, um profissional, durante uma pandemia em que ninguém mais estava presente, né? Concluir um IPO, saber as dificuldades, ensinar esta pessoa da maneira como tem que ser feita, eu acho que isso acaba sendo fundamental. Mas mais do que isso, Cássio, a gente também tem que ser humano, no sentido de sentir o seguinte, quais são as deficiências? Se eu sei o ponto em que cada profissional precisa ser desenvolvido, eu, enquanto profissional e executiva daquela empresa, eu preciso dar as ferramentas também para que esse profissional se desenvolva. Então, participe de cursos, de repente, alguns cursos voltados a algumas lacunas que eu sinto no desenvolvimento daquele determinado profissional, fazer com que esses profissionais realmente frequentem fóruns específicos, realmente para se desenvolver. Isso é muito importante, porque é o apoio que a gente dá dentro da empresa que faz com que o time como um todo seja fortalecido. Eu acho que uma área de relações com investidores não é uma pessoa, e sim um time. Eu sempre tratei muito como time, né? Se a gente recebeu um prêmio, se a gente foi elogiado, foi o time. Porque uma pessoa não faz sozinho todo aquele trabalho. Não. E se eu consigo desenvolver a minha base, todo mundo cresce junto. A gente falou aqui muito sobre construção de time, né? Compartilha um pouquinho com a gente como que é o dia a dia de um profissional de R1, um dia normal e um dia atípico, para o público entender como que é essa questão. Um dia normal, você chega, bom dia, vamos olhar nossa base acionária. Eu gosto muito de manhã já enxergar o que aconteceu na minha movimentação de acionistas. E aí tem essa questão da liquidação, né? Os 3 dias entre fechamento daquilo que negociou e aquilo que eu vou enxergar realmente o que aconteceu na Bolsa de Valores. Com base nessas movimentações, desperta aquele sinal de alerta, né? O amarelo, se tem alguém negociando de uma maneira atípica. O vermelho, se eu tenho um grande investidor, por exemplo, saindo da minha posição. E aí eu consigo, de repente, marcar uma conversa para entender quais são os anseios daquele investidor, de repente, ou aquilo que incomoda. E aí a questão, né? Olhar se caixa de relações com investidores realmente tem algum ofício, se não tem ofício, isso é muito importante. E aí é o que eu falo, né, para o time. Chegou um e-mail corporativo, a gente tem até 24 horas no máximo para responder. Isso é muito importante. Então, o investidor ou a autarquia, ela precisa de uma resposta imediata. E aí é uma questão do nosso dia a dia, né? Olhar o que o mercado tem feito, olhar a concorrência, estudar de que maneira que a gente se posiciona melhor no mercado. E são as coisas típicas realmente que exigem de uma área de relações com investidores. Geralmente a agenda tem alguns calls marcados por dia com investidores, questão de alinhamento, saber realmente que
eu ou qualquer pessoa da equipe esteja bastante alinhado com relação à comunicação. Às vezes, nem sempre a gente consegue participar de todos os calls com o mercado. Então, eu tenho que estar segura que qualquer pessoa que sente ali para falar com o mercado esteja alinhado também com a mesma comunicação que eu, Renata, passaria. Então, o nosso dia a dia, assim, não existe uma rotina, mas existe uma rotina. A gente sabe das nossas obrigações, que a gente tem as divulgações de resultados trimestrais, as assembleias que ocorrem uma vez por ano, o formulário de referência, informe de governança, enfim, a gente sabe todo o cronograma que uma área de relações com investidores exige. E aí, nesse meio tempo, é como que eu me posiciono, como eu melhoro o meu material, como eu estudo a minha base de acionistas, como eu vejo realmente o que tem ocorrido na minha base, faz sentido fazer um targeting, não faz? Precisa ampliar a quantidade de investidores institucionais em detrimento à pessoa física, ou vice-versa, se eu preciso de um pouco mais de liquidez. E aí, eu acho que cada empresa ela tem realmente os seus desafios e as suas oportunidades. Cabe enxergar como essa empresa está posicionada no mercado para realmente conseguir desenvolvê-la. E um dia atípico? Atípico quando eu tenho uma mudança, por exemplo, de regulamentação, quando o mercado entra no looping sem saber o que está acontecendo, e ainda você não consegue se posicionar, porque a própria empresa também não sabe, de repente, vem o governo, coloca uma nova lei, você, enquanto RI, você está estudando para realmente saber o impacto, e o mercado especula muito, né? O mercado, sem saber, às vezes, começa a vender o papel despencando, ou comprar o papel subindo, aí chega um ofício da CVM explicando movimentações e oscilações atípicas daquele papel. Isso eu acho que são questões que realmente fazem com que a gente tenha aquele jogo de cintura, no sentido, ainda não sei, mas eu vou responder. E aí a clareza, a transparência, a comunicação, ela se torna fundamental da forma mais ágil, mais ampla possível. Você falou aqui também um pouquinho sobre target, em busca de investidores. Qual dica você daria para profissionais que querem aumentar a liquidez da sua base acionária? Eu acho que liquidez, formador de mercado, ele ajuda muito, tá? Primeiro, porque ele te ajuda a manter um nível mínimo para que realmente demais investidores se sintam confortáveis a negociar esse papel. Porque quanto menor a liquidez, você tem um prêmio em cima, né? Você tem um desconto em cima do papel, porque o investidor, para ele sair do papel, a dificuldade acaba jogando a tua precificação para baixo. Então, um formador de mercado ele acaba sendo muito interessante e ajuda muito a fomentar essa liquidez. Pessoas físicas, elas te dão muita volatilidade no papel, mas também te ajudam na liquidez. E o institucional, geralmente, é um investidor mais de médio e longo prazo. Aí é uma questão de você conseguir equilibrar aquilo que você realmente quer para a empresa, né? O quanto você quer de liquidez, o quanto você quer de giro, o quanto você quer de estabilidade. O ideal é o equilíbrio entre as duas frentes. Entre as pontas, o equilíbrio é sempre melhor, né? Exato. Porque qualquer oscilação, grandes oscilações, e aí cabe ao profissional do GRI também evitar essas grandes oscilações que a gente tem no papel, através de uma comunicação mais ampla, através de um estudo da tua base para saber realmente quanto você tem de giro do papel naquele dia, quanto você tem de pessoa física, quanto você tem de institucional. Se estiver muito volátil, o ideal é você fazer um estudo de percepção para entender o que o mercado tem sentido, contratar um formador de mercado para te ajudar um pouco nesse equilíbrio dessa oscilação, não que seja o papel dele, e a questão de repente, um targeting para que você consiga vislumbrar quem seriam os investidores institucionais que fariam sentido fazer parte da tua base acionária. Legal. A gente tem um quadro aqui no nosso programa, para quem nos acompanha, que é Pergunta do Especialista, Renata. Então, nós temos uma pergunta aqui, Tá. no meio dessa nossa conversa, e em um cenário hipotético, você tem um grande desvio padrão entre analistas que te cobrem. O que você faria para reduzir esse desvio padrão com segurança e estabilidade? Eu marcaria um call 1 a 1 para sentir qual é o modelo dele, qual que é a análise dele, para entender as lacunas e conseguir calibrar.
Eu detesto essa coisa de quente frio, não funciona, tá? Porque tem muitos analistas que ligam, mas vai ser X, vai ser Y. Eu acho que isso é muito ruim Tá para o quente, tá mercado. frio. Isso é muito ruim para o mercado, porque não te dá fundamento. Então, a primeira coisa, eu preciso sentir qual que é o modelo dele e calibrar realmente, de repente, pontos falhos para que realmente a análise não fique tão díspare entre os analistas. E aí, conversando um a um, você consegue uma melhor convergência e consenso dessas análises dos analistas. Não tá aqui no roteiro, mas você é a favor ou não do guidance? Eu sou a favor de um guidance moderado, dependendo do montante que se envolve, dependendo do prazo em que você está projetando. Eu sou a favor porque isso dá um norte realmente para os investidores. Principalmente quando você tem um dispêndio muito grande, por exemplo, de um CAPEX dentro da companhia, com um longo prazo, realmente você consegue fazer com que o mercado se sinta um pouco mais confortável com o que vai acontecer lá na frente. Agora, se você fala, você é a favor de cravar, né? Quanto vai ser o EBITDA, quanto vai ser o lucro da empresa no ano seguinte, eu sou completamente contra. Por quê? O mercado muda muito. Então, independente do que vai acontecer dentro da empresa, se tem fatores externos, né? Tem situações macroeconômicas que podem fazer com que a empresa, que hoje em dia está seguindo uma trajetória, ela precise realmente desviar um pouco para suprir algumas demandas novas que possam surgir no mercado. E aí a empresa não cumprindo com aquele guidance, o mercado se frustra e você tem uma nova oscilação grande no papel. Então, o equilíbrio, a continuidade, a forma como você consegue passar, de repente, montantes mais amplos, né, com um planejamento no médio e longo prazo, aí sim eu acho que é interessante, porque induz realmente os analistas e investidores a sentir o que esperar da empresa lá na frente. Muito legal, Renata. Eu acho que um bom profissional de RI precisa estar antenado no setor, na companhia, na empresa, em diversos pontos, né? Quais outros elementos você daria de conselho para profissionais de RI que querem estar à frente do mercado? Entender muito da indústria, eu acho que acaba sendo fundamental. Entender muito o que tem acontecido na concorrência. A gente aprende muito com a concorrência. A gente enxergar o que, de repente, algumas outras empresas têm feito em forma de comunicação, em forma de material, faz com que realmente a gente aprimore dentro de casa e traga informações que são muito valiosas. Continuar estudando e trazer esses soft skills em termos de comunicação de uma maneira muito ampla, né? É fundamental ter o relacionamento com demais áreas internas dentro da empresa e também para fora. Então, toda essa parte de comunicação, estudo, regulamentação, o que mudou na lei, de que forma que está acontecendo o mercado hoje em dia, faz com que o profissional sempre esteja atualizado e capaz para se posicionar da melhor forma possível e trazer esses insights para dentro da empresa. Porque no final não adianta nada ter um excelente trabalho interno, uma equipe maravilhosa e não saber se comunicar e passar a informação de dentro para fora, né? Exato, comunicação acaba sendo tudo nessas horas. E falando em comunicação, na sua trajetória já aconteceu algum caso de rumores, de fake news da companhia que você teve que lidar com esse caso de crise? Sim, já, assim, cada empresa tem suas formas, né? Mas sem dúvida, assim, se você tem de repente um fake news que está te impactando muito, aí sim é o caso de você soltar um comunicado ao mercado para colocar a bola no chão e fazer com que o mercado ele tenha de uma vez só a informação única de que aquilo não trata de ser a realidade ou que, caso ocorra algo parecido, você esclareça em nome da empresa aquilo que de fato está ocorrendo. Então, a primeira coisa é sentir o seguinte: o que o mercado tem falado? Se for algo menor, tratar de uma maneira reativa, né? A partir do momento que existe uma informação espinhosa no mercado, você sabe que alguns analistas vão te ligar. Agora, dependendo da amplitude dessa informação e do impacto que ela possa ter no mercado, aí sim vale a pena um comunicado ao mercado ou até mesmo um fato relevante, depende muito do caso a caso. Faria um call para explicar ou o que você acha? Eventualmente, sim. Você pode marcar um call, marca uma conferência com o mercado, chama uma coletiva com a imprensa e explica de uma única vez, porque a comunicação acaba sendo tudo nessas horas e faz com que o mercado se sinta seguro
que a companhia ela tem governança, que a companhia tem transparência, que a companhia tem um olhar realmente para trazer para dentro de casa a preocupação, trabalhar essa preocupação e levar para fora para o mercado o equilíbrio em termos de informação e daquilo que realmente pode estar acontecendo no mercado. Esse ponto que a Renata falou é incrível, porque no final são os 3 Cs que eu sempre falo para todo mundo. O C do compliance, porque você precisa cumprir tudo. O C de comunicação, preparar, embalar tudo. E o C de canais, a forma que você vai divulgar e fazer as coisas avançarem, não é mesmo? Legal, Renata. A gente já está caminhando aqui para o final, mas antes de entrar no bate-bola, que é um outro quadro aqui do nosso programa, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu preparei para te perguntar. Como que você, nesse seu dia a dia, nessa caminhada de milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que você aconselha para quem está nos escutando? O que tem que estudar? O que tem que estudar para ser um bom RI? Que dicas você daria para eles? Bom RI, né? Entender o que acontece no mercado, entender sobre economia, saber se comunicar acaba sendo fundamental, saber escrever corretamente, colocar realmente na leitura do documento algo que se faça ser entendível pelo mercado, né? Porque é muito importante, não adianta você ter um slide bonito que a pessoa não entenda. Então, são aquelas partes dos soft skills que a gente tem hoje em dia que acabam sendo muito importantes, no sentido de que o estudo é fundamental, o conhecimento sobre a indústria é fundamental, a postura desse profissional acaba sendo fundamental, porque às vezes a maneira como você se posiciona e você se porta para o mercado pode passar credibilidade ou não. E assim não tem problema, sabe, Cássio? Às vezes, quando a gente recebe uma pergunta e a gente não tem aquela resposta na hora, fala que você não tem aquela informação, mas que em breve você volta. E aí é fundamental voltar realmente trazendo um pouco mais de detalhes de alguma pergunta que talvez a gente tenha recebido e a gente não tenha aquela resposta naquele momento. Então, isso faz com que o mercado todo se desenvolva, o profissional se desenvolva, para que a gente tenha um mercado de capitais cada vez mais saudável, caminhando realmente para um melhor posicionamento da empresa no mercado. Última pergunta antes da gente passar para o bate-bola. Como que fica o seu alinhamento, normalmente pelas empresas que você já passou, com a área de comunicação? Porque o RI tem muito a ver com comunicação, a gente já explorou aqui ao longo desse episódio. Como fica essa bola RI e a própria área de comunicação das companhias? A gente caminha muito próximos, tá? Tanto que em algumas empresas eu já tive a área de RI e a área de comunicação juntos. Porque a comunicação, você tem que saber como você fala para dentro de casa, para os colaboradores. A comunicação dá o guidance também da maneira como a gente tem que se posicionar perante a imprensa. E a forma que a gente tem colocado para a imprensa, para dentro de casa, de que maneira a gente trabalha isso para colocar também para o mercado, para os investidores. Cada um tem uma forma diferente de se comunicar. São, por exemplo, 3 públicos diferentes, né? O público interno, o público de imprensa e o público de investidores. Perfeito. A comunicação tem que ser única, a linguagem vai ser diferente, mas a informação, ela é única, é aquela que de fato é a verdadeira e de fato é a maneira como você vai explorar essas frentes de uma maneira geral, ampla e única ao mesmo tempo. Renata, agora vamos para o nosso bate-bola. Eu faço dou uma palavra e você responde o que vier na sua cabeça. Não tem certo e errado, ok? Ok. Um hobby. Adoro viajar. Uma rede social. Adoro um Instagram. Uma compra online. Roupas. Um lugar para férias. Estados Unidos. Um desafio. Desenvolvimento sempre. Uma grande conquista. Trajetória profissional. Um sonho. Continuar com muita saúde, criando a minha família da maneira como eu venho fazendo até hoje. Uma marca. MZ. Nossa, muito bom, Renata. Eu queria te agradecer por você ter compartilhado um pouquinho aqui do seu rico e imenso conhecimento.
Muito obrigado, em nome de Cássio, em nome do PH da MZ. Então, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, enorme prazer. Espero ter contribuído um pouco com a trajetória de diversos profissionais. E fico sempre à disposição, Cássio. Obrigada mais uma vez. E esse foi o nosso episódio do IR Talks. Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, o nosso público. Não deixe de nos acompanhar todos os meses com novos episódios do nosso IR Talks. Muito obrigado e até o próximo episódio.